Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 6, 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia ali muita relva naquele lugar, e se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Elementos bem substanciais para refletirmos nesse texto bem conhecido. Todo o capítulo 6 de João fala a respeito do pão da vida e nos remete a nós católicos sempre à questão da Eucaristia. Embora tenhamos outros elementos aqui, a gente vê, por exemplo, a compaixão de Jesus com aqueles que sofrem, com aqueles que têm fome, o teste de fé ali com Filipe e André, né? Jesus conversando com eles, e João diz que Jesus sabia o que ia fazer, né? Que era apenas um teste. O gesto de partilha do menino que apresenta os pães de cevada e os peixes, né? Mesmo sendo poucos, ele partilha. Aí a questão espiritual também, que o próprio Jesus, ele alimenta o povo com sua palavra, com seu ensino, com a doutrina, com a mensagem do reino dos céus, com aquilo que vem do Pai, mas ele também é o próprio pão da vida, se torna depois em alimento para nós, né? A própria questão das sobras, né, de não deixar que nada se perca, ou seja, tudo aquilo que vem de Deus, nada se perde, é interessante também esse aspecto. E por fim também, a questão aí da atitude de Jesus diante do entendimento daquele povo, né? Quando Jesus faz esse gesto, o povo pensa, poxa vida, agora sim, ele cura doentes e multiplica alimento. Não precisamos de mais nada. Vamos proclamar o rei e quem andar com ele está tranquilo, né? Então, mas Jesus rejeita essa ideia, rejeita, de certa forma, a teologia da prosperidade, né? Mostrando que não é só prosperidade material, só o pão físico que nós precisamos da palavra de Deus e o reino de Deus está além daquilo que nós realizamos, que nós buscamos nesse mundo. Eu creio que essa é uma das mensagens centrais, né? Além da questão da Eucaristia, essa mensagem também da necessidade de Deus acima das outras coisas, o pão de Deus, o alimento espiritual mais importante, mais necessário, imprescindível até do que o alimento material, é algo essencial dentro desse contexto, dentro dessa mensagem de Jesus. Isso serve para refletirmos, né? Nossa vida tão corrida, buscamos tantos projetos, tantos sonhos, tantas coisas que queremos conquistar, que queremos ter, que queremos possuir, mas Jesus diz que somente uma coisa nos basta, Deus nos basta, né? E o restante vem por acréscimo e o essencial é Deus. Então que nós possamos refletir nisso, a palavra de Deus, os sacramentos, a Eucaristia, a convivência em comunidade, a nossa fé, a espiritualidade, buscar a Deus acima de todas as coisas, e o restante vem por acréscimo. O restante é mais acidental do que essencial. Possamos olhar então para essa palavra, possamos olhar para esse gesto de Jesus,
para a sua disponibilidade, para o seu amor, para a sua compaixão e compreender que Ele quer salvar a cada um de nós, a nossa alma, o nosso espírito e quer nos dar realmente, nos colocar na vida eterna com o seu sacrifício de amor e a sua paixão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia e em todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.